Olá, pessoal do oitavo ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá? Finalizando, né, aí o capítulo 9, né, que fala sobre o primeiro reinado, né, o início do Império no Brasil, certo? Nas outras aulas a gente comentou sobre, né, o início do governo do Dom Pedro I, né, o que é que ele tinha que fazer para consolidar o império, né? E uma das principais medidas, né, era a Constituição de 1824, né? Teve também a questão do reconhecimento internacional, o desenvolvimento econômico, tá? Mas a principal era a Constituição de 24. Dentro do seu governo, a gente comentou sobre as revoltas, né, do primeiro reinado, né, pessoas que estavam descontentes com o reinado de Dom Pedro I e queriam a separação, né? No caso da Confederação do Equador, tá? Da Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Queriam a separação, né, do governo e do Brasil, e também a Guerra Cisplatina, né, que hoje é o atual Uruguai, aquele território, e eles queriam ali, né, romper os laços, né, porque aquele território não era até o período joanino do Brasil, e o Dom João, né, Dom João VI acaba anexando. Eles queriam a sua autonomia. Tá? Enfim, são momentos aí, são fatos, né, que a gente já estudou. Tá? E aí chegamos à crise, né, do, do primeiro reinado. Tá? Já a crise, professor, a gente falou nas outras aulas sobre a Constituição de 24, sim. E aí por que acontece essa crise? Né? São coisas, né, são fatos que eu já falei para vocês. Por exemplo, a Constituição de 1824. Aqueles liberais que apoiaram Dom Pedro I, eles foram deixados de lado, né? Ou seja, o Partido Brasileiro naquele momento foi deixado de lado, tá? Então, se vocês lembram, na Constituição de 1804 teve a Noite da Agonia, né, no qual o Dom Pedro I ele fecha a Constituinte e convoca um ou outro que era digna dele, né? Eu acho que vocês lembram disso. E teve um fato lá, né, que foi conhecido como Noite da Agonia, porque a guarda, né, do Dom Pedro I cerca o prédio e os liberais ficaram presos lá, não sabiam se saíam, não sabiam se... Enfim, acabou tudo bem, claro, bem para quem? Né? Bem para o Dom Pedro I, que, né, conseguiu aprovar em 1824 a Constituição. E essa Constituição era o voto censitário, né? Só poderia votar quem tivesse dinheiro, né? Tivesse muitas condições, colocou a questão do padroado régio, no qual o imperador ele detinha os poderes políticos, né, e também religiosos no Brasil, tá? Os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, e tinha um que, né, caracterizava muito como é que foi o governo do Dom Pedro I, que era o poder moderador. Né? Eu falei isso para vocês. Né? O poder moderador ele era o próprio imperador. E ele mandava nos outros poderes, ele indicava senadores que tinham cargo vitalício, então era o próprio imperador que fazia isso, tá? E mostrando aí para vocês que era uma constituição muito autoritária e conservadora, tá? Mostrando aí como é que era o governo do Dom Pedro, do Dom Pedro I. E aí muita gente vai ficar descontente com isso, né? As pessoas que apoiaram Dom Pedro I vão se revoltar, né? E essa revolta aí vai se chamar Confederação do Equador, né, baseada aí, né, nas constituições da Colômbia, né, de outras colônias, ex-colônias espanholas e principalmente a do Equador, que teve bastante influência. E a Confederação do Equador queria o quê? Né? Queria mais autonomia para as províncias, queria, né, foi uma revolta separatista, claro. Tinha como líder, né, teve como líder Frei Caneca, né, que foi aí fuzilado, né, no fim da revolta. Enfim, não teve tanto sucesso, né, a confederação, mas ao mesmo tempo ela vai colocar uma pressão muito grande no Dom Pedro I. Por quê? Porque as pessoas vão ficar descontentes, né, na forma
como Dom Pedro I vai reagir a essas revoltas, né? Ele vai reagir com muita violência, né? Ele não queria nenhum tipo de oposição ao seu governo. Tá? E aí as pessoas vão desgostando dessa política, desse governo, e Dom Pedro I vai se tornando cada vez mais impopular. Um pouquinho mais à frente, em 1825, Confederação do Equador 24, 1824, Guerra Cisplatina, 1825. Né? Vai acontecer essa guerra, no qual hoje é o atual Uruguai, né? E ela queria sua autonomia, né, a Cisplatina. E aí vão se reunir, né, as Províncias Unidas do Rio da Prata, acho que é isso. E, né, foi uma guerra que vai durar 3 anos, 1825 a 1828, do qual o Dom Pedro vai pegar muito dinheiro emprestado, né, com os ingleses. O pouco que tinha, né, o pouco de crédito que tinha, ele vai utilizar para gastar nessa guerra, da qual ele vai perder. Tá? Depois vai ter o Tratado de Montevidéu, do qual vai, né, tornar a Cisplatina independente, com o nome de Uruguai, se não me engano. República Oriental do Uruguai, acho que é isso. Só que essa guerra para o Dom Pedro I vai custar muito caro, porque ele vai dever muito, vai se tornar ainda mais impopular, tá? E vai aumentar ainda mais a dívida externa. Tá? E esses processos aí, tá, que vão gerar a abdicação do Dom Pedro I. Tá? Por quê? Porque aí, o que ele vai fazer? O Dom Pedro, não, eu vou viajar pelo Brasil e vou tentar conseguir apoio, né? Ele achando aí como príncipe, como imperador, e por ter ainda, né, por ainda pensar que as pessoas vão lembrar, né, do fato que foi ele que proclamou a independência do Brasil, foi ele que, né, que de certa forma quebrou, né, aqueles laços coloniais definitivamente com Portugal, definitivamente, porque o Dom Pedro ainda era português, né, e tinha muito apreço, né, pelos portugueses, inclusive ele dava mais apoio ao partido português, inclusive seu ministério era feito pelos portugueses. Seus ministros eram portugueses, um ou outro ali que não era, mas a maioria era de portugueses. Era um governo de portugueses. Os maiores privilégios eram para os portugueses. Então, não era bem assim, né? Quando ele chega em Minas Gerais, ele é hostilizado, tá? As pessoas não queriam recebê-lo de nenhuma forma. Então, acho que a gente foi em Vila Rica, se não me engano. E aí ele volta, né? Ele desiste da viagem, né? Quando ele chega em Minas Gerais, que ele vê a forma como ele foi recebido, ele desiste da viagem, tá? E aí ele retorna para o Rio de Janeiro e o Partido Português, né? Com aquela velha política, né? Que até hoje existe, faz uma grande recepção aí para o Dom Pedro I, que é recebido com tamanha festa. O Partido Brasileiro, sabendo disso, né, e vendo toda aquela movimentação para receber o Dom Pedro I, faz tipo um motim, né? E aí começa como eu posso dizer, ele boicota, né? A recepção ao Dom Pedro I, tá? E jogando garrafas, né? Jogando pedras, jogando tudo que estivesse ao seu alcance, né? Boicotando mesmo aí essa recepção ao Dom Pedro I. E aí, pessoal, isso foi de dia, depois entra pela noite, foram 3 dias, né, principalmente à noite, né? Vai ser conhecido como Noite das Garrafadas, tá? Por quê? Porque a todo momento teve muitas mortes, teve muitos conflitos, né? Muitas brigas naquele momento, né? Então foi conhecido como Noite das Garrafadas, porque realmente foi muita garrafa mesmo. Não só garrafas, mas pedras também, tá? Por isso que é conhecido como Noite das Garrafadas, tá? E aí o Dom Pedro vai convocar, por essa pressão, coloca em seu ministério só brasileiros, tá? Depois ele retira, coloca só portugueses. Tudo isso vai gerando descontentamento, né? E vai gerando também, como consequência disso tudo, o governo de Dom Pedro I ele vai se tornando insustentável, tá? E aí, em 1831, o seu pai, o Dom João VI, ele acaba falecendo, tá? E o Dom Pedro I, né, por meio disso, ele era
como eu posso dizer, o descendente ao trono, né? Ele seria lá não, ele foi o Dom Pedro IV, tá? Já era o quarto de seu nome. Ele coloca a sua filha para assumir o trono naquele momento, só que o seu tio, né, que ficou como o tutor dela para, né, ficar ali, né, ajudando, né, até ela completar, acho que era a Dona Maria, se não me engano, não lembro. Enfim, mas aí ele, né, o Dom Pedro começa a desconfiar que também o seu tio não iria, né, deixar sua filha assumir, né, e também pelo fato que ele não era mais bem-vindo aqui no Brasil, Dom Pedro I. Ele não, o seu governo já era sustentável, já estava tendo impopular, não estava conseguindo, né, desenvolver a economia, toda essa crise. O próprio Banco do Brasil já estava, em 1929, tinha falido, né, devendo demais à Inglaterra, não estava conseguindo apoio com os brasileiros. Então ele diz, não, eu tenho que retornar para Portugal, ele abdica do trono em favor do seu filho, né, o Dom Pedro de Alcântara, e ele vai para Portugal, certo? Então esse foi o governo de Dom Pedro I, os momentos de crise, né, que já começa em 1824, 2 anos depois da independência, e aí tem todo um processo de crise, né, de momentos, de fatos, de acontecimentos que acontecem ali, como a Confederação do Equador, a Guerra Cisplatina, que vai gerar um aumento da dívida externa, e claro, tem todo o processo aí para a sua abdicação, certo? Acho que vocês entenderam. Qualquer dúvida aí vocês vão colocando no chat. E aí, pessoal, depois que eu deixei, né, a correção lá da página 8, né, a questão 8 da página 8 do livro de atividades, que tem um documento que fala sobre o momento da abdicação do Dom Pedro I. Tá? Então, no documento aí tem lá uma partezinha ao lado, né, que coloca lá o documento. O que é que diz no documento? Aí tem o seguinte: lê-se, né? Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que, muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, décimo da independência do Império, né? Tem lá, Pedro. Então, da abdicação, né? Ele fala que abdicou lá em favor, né, do seu filho Dom Pedro de Alcântara, né? E ele coloca como se ele fosse voluntário, muito voluntariamente, né? Então, letra A. Que fatores levaram Dom Pedro I a abdicar do trono brasileiro em 1831? São vários fatores, acabei de listar para vocês, né? Revolta separatista, no caso da Confederação do Equador, Guerra Cisplatina, empréstimos feitos à Inglaterra, tá? Crise econômica, tá? É muita coisa, né? Muita coisa. Revoltas separatistas, guerra cisplatina, dívida com a Inglaterra, crise econômica, apoio ao partido português, né, que gerava muito descontentamento, e também a morte do seu pai em 1831. Olha aí, vários fatores. B. Dom Pedro justifica a sua decisão de abdicar do trono no documento acima? Não, ele não justifica, né? Ele fala apenas que está sendo ali, uma medida que ele está tomando voluntariamente, tá? Voluntariamente. Mas a gente sabe que teve muita pressão, certo? Muita pressão mesmo, aí, principalmente do Partido Brasileiro, né? Que fez aí várias pressões, inclusive a Noite das Garrafadas é um exemplo, né? Ou a própria hostilidade que ele recebe lá em Minas Gerais, tá? São exemplos. Mas ele não diz que abdicou do trono por causa disso. Ele fala que foi voluntariamente, né? Inteligente, assim, nesse sentido aí, né? Ele não mostrou que abdicou por causa das pressões. Aí na C, né, de acordo com a carta, quem substituiria o Dom Pedro no trono? Fácil, simples. Dom Pedro de Alcântara, né, o seu filho Dom Pedro de Alcântara, que vai se tornar logo depois o Dom Pedro II. Né? Mas antes disso, né, vamos ter aí o período regencial, tá? No caso, tema aí para a nossa próxima aula. Né? Vocês já estudam aí o período regencial, tá? Que vai ser dividido aí em vários momentos, tá? Regência una, regência trina, né, provisória e regência trina permanente, certo?
Mas é isso, é tema para a próxima aula. Tá? Espero que vocês tenham entendido, né, o porquê, os motivos da crise, né, da abdicação, crise e abdicação do Dom Pedro I, tá? Por que aconteceu, como aconteceu, os motivos. Tá? Então, até a próxima aula, tá? Tenha uma ótima tarde e até mais.